Uma excelente tarde de quarta-feira para você que acompanha o programa Reinaldo Azevedo aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Eu me chamo Rafael Campos. Daqui a pouco a gente tem muito a falar sobre política, mas antes eu faço o pedido que eu faço todo dia. É repetitivo, mas é importante que você se inscreva aqui no canal para receber tudo que a gente publica no nosso canal aqui no Metrópolis. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Mais uma prisão na família Bolsonaro. Boa tarde, meu querido. Pois é, você. Alguns poderiam dizer que nome é destino, mas nesse caso não é um nome, evidentemente, que é destino são as escolhas políticas. Né? A prisão não vai acontecer, porque ele vai continuar lá por enquanto, né? Vamos ver e por quanto tempo. Eu até acho que talvez todos se mudem para lá, porque é a pátria do coração, né? Enfim, nada como viver a democracia na América, né? Já que eles não podem ler Tocqueville, que pelo menos experimentem na prática, né? E que venha a democracia, porque no momento ela está combalida lá também. Talvez eles se desagradem e mudem para algum emirado, enfim, daqueles dos amigos do Eduardo e do Jair Bolsonaro, que presenteiam com relógios cravejados de diamantes e tal. Essa é a vida nababesca, né? A que se acostumaram. É isso, a gente vai começar exatamente falando que a primeira turma do Supremo condenou ontem, por unanimidade, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicialmente aí semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo, pela atuação dele nos Estados Unidos para intimidar o judiciário brasileiro e impedir a análise da trama golpista. Com essa condenação, o Eduardo se torna ficha suja, ou seja, fica inelegível. Ele também vai ter que pagar uma multa equivalente a cerca de R$ 150 mil e também perde o cargo de escrivão da Polícia Federal, do qual ele estava afastado já. O relator do caso, Alexandre de Moraes, foi o primeiro a se manifestar e disse durante o voto que não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Ele foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Vamos acompanhar então essa fala do Moraes sobre o lobby de Eduardo. Entrevistas reiterando a atividade criminosa. A mesma coisa aqui, falando sobre oficial de justiça. Então, não há aqui nenhuma dúvida de que tem total conhecimento. Essa postagem é a última postagem de dia 15, eu disse hoje, na verdade é de ontem, onde aqui, mostrando que acompanha todo o julgamento, diz: o Supremo Tribunal Federal do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação contra o presidente Trump, tentando novamente jogar as autoridades judiciais brasileiras contra as autoridades do Poder Executivo dos Estados Unidos. É assim que um tribunal político opera. E Trump sabe melhor do que ninguém como a guerra jurídica pode se transformar em arma contra adversários políticos. Presidente Trump, secretário Rubio, secretário Bassett, ou seja, continua o mesmo iter criminis que praticou durante o ano todo. Iter criminis, o caminho do crime, né? Isso aí estava, na verdade, essa fase das preliminares ainda, né? As preliminares da justiça costumam ser as únicas preliminares realmente muito chatas, porque, no geral, se evocam coisas que já estão definidas. O Eduardo dizia que ele nem tinha sido notificado, né? Ele não recebeu as notificações, se negou a recebê-las, né? A notificação foi feita por instrumento público, né? Portanto, notificado ele estava, e nessa hora o Alexandre de Moraes está dizendo: olha, sim, ele sabia de tudo. Tanto ele sabia que ele escreveu isso anteontem, ontem para o julgamento que estava em curso. E nós chegamos a observar aqui que, veja só, o Eduardo estava sendo processado, julgado, por coação no curso do processo, que é o artigo 344 do Código Penal, e por coação praticada lá quando houve julgamento da ação penal dos golpistas, né, contra os golpistas.
E agora, na ação penal que lhe dizia respeito, ele continuava a praticar coação no curso do processo. Porque ele, aliás, nessas postagens, dizendo que ele continuava atuando para que o Alexandre seja punido pela lei Magnitsky. E amor próprio é uma coisa bonita, né? Só não pode ser excessivo assim, né? Porque, veja só, o Eduardo, não sei se você reparou, né, no texto que o Alexandre comentou, ele disse que ele estava sendo condenado aqui, que ele seria condenado como uma retaliação do Supremo ao governo Trump. Veja você, hein? Ao Trump. Então, o judiciário brasileiro estaria usando o Eduardo para atingir o Trump. Quem diria, né? Um ex-deputado cassado por falta, sendo condenado aqui, ou sendo julgado, então, seria, né, porque ele escreveu um dia antes, para atingir o presidente. Isso é que se ter, enfim, isso é que se dá valor. É legal isso, bonito. Enfim, acho que o Eduardo vive uma experiência bacana, que é perder qualquer noção de limite, né? Deve ser gozado. Isso na psicanálise é interessante, né? Porque na tripartição da formação da personalidade, ali conforme Freud entende, né? Que é o ego, o id e o superego, né? O superego é associado à figura paterna, né? Aquela que impõe limites. É quando a pessoa ganha noção de que vive entre os outros e passa a reprimir determinados impulsos para poder fazer parte do pacto civilizatório, né? Porque senão fica difícil, não é isso? E você vê que é justamente aí que parece que há um problema no caso do Eduardo, né? Falta de superego, falta de limite, falta de alguém que diga não. É justamente um problema situado na figura paterna, né? Que, evidentemente, não ensinou, parece, noções de limites a nenhum deles, né? Todos eles adoram transgredir limites, se não os familiares, pelo menos os limites, entendo, da vida civilizada no que respeita à política, né? Isso é claro, né? E ele, portanto, sendo julgado por coação no curso do processo, pratica coação no curso do processo, aí do processo em que ele é réu. Sendo julgado por coação no curso do processo de que o pai era réu, ele continua a praticá-lo aí no processo em que ele próprio é réu. Não deixa de ser notável. É um desempenho e tanto, realmente, né? Eu só divirjo embora eu tenha tratado aqui da dimensão psicanalítica, que obviamente tem, né? Porque a dimensão psicanalítica não é uma questão de gosto, né? Não é assim, eu não tenho dimensão psicanalítica. Tem, né? Todo mundo tem. Ele também tem. Mas também é uma escolha consciente. O Eduardo fez a escolha do radicalismo, ele fez a escolha do extremismo, né? Não por acaso ele quer a Júlia Zanatta como vice do Flávio, né? É um caminho. Ele não aceita qualquer coisa que seja uma negociação, um flerte com a acomodação, né? Ele existe para fabricar a crise permanente, porque entende que assim se acirram as contradições e se leva ao desfecho que ele pretende, né? O Eduardo é claramente a manifestação oposta daquilo que já foi a extrema esquerda mais insana, né? Nenhuma forma de negociação com o sistema. O sistema tem de ser destruído, né? Naquele caso, pela via revolucionária, eu não estou comparando as teorias, antes que algum esquerdista fique bravo. Estou comparando a estrutura de pensamento. E no caso dele,
por um choque e por um rompimento que seria provocado no seio da própria elite, né, política, contra aquilo que eles chamam sistema. Não é só aqui que isso tem. O Eduardo, é importante que a gente entenda, ele é caudatário, ele pertence, ele é filiado ideologicamente a correntes hoje internacionais da extrema-direita que entendem que esse é o caminho em todos os países. É o rompimento definitivamente com aquilo que um dia se chamou democracia burguesa e pacto democrático, né? Porque na cabeça deles isso só serve à esquerda, uma esquerda que eles têm como um inimigo imaginário, né? Que já não existe, não do modo como eles falam, né? Então aí é partir para a radicalização, né? Então é claro, está aí na fase das preliminares, evidentemente ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabe o que ele fez. Ele sabe as provas que produziu. Ah, mas aí ele vem e fala que o julgamento é autoritário. Bom, ele diria o quê? Olha, gente, eu fiz por merecer? Não, né? E aí o Moraes mencionou declarações do Eduardo, né, que provam a coação, né? A gente botou ontem vídeos aqui, né, e tem a coação sendo praticada. Vamos botar o vídeo aí do Alexandre. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado federal. Então, mesmo que estivesse no exercício do mandato, e não licenciado, mesmo que estivesse, não estaria acobertado pela imunidade. Então, já aqui também nem vou perder muito tempo com essa preliminar. Outra preliminar também, né? Não, eu tenho imunidade parlamentar e, portanto, estou aqui exercendo meu mandato. Primeiro que não tem essa de exercer mandato fora do Brasil, né? Não é função. Ele foi lá cavar punições, claramente, nós já evidenciamos isso. Foi lá cavar punições para os ministros, para o Brasil. O que ele revelou em entrevista dada 2 semanas. Né? Foi explícito, quando ele falou até do que ele chamou de ZEL, né? do ZEL, Sistema de Pagamento do PIX. Né? Ele disse, nós conversamos com o presidente Trump e pedimos que ele esperasse as eleições para pensar em tarifas. Porque haveria uma mudança de governo e aí, então, a tarifa seria desnecessária. Entendendo-se, pois, que, não sendo o governo do irmão dele, então a tarifa é necessária. Tarifação do Brasil. Prejuízo dos brasileiros. E tudo isso porque, esse vídeo nós já colocamos, tudo isso porque ele queria que o pai dele fosse absolvido. E, na verdade, porque ele queria votar uma anistia. Né? Ou se vota anistia, ou vem a punição. E aí nós já sabemos, ele ameaçou o Alexandre, ele ameaçou o Zanin, ele ameaçou até o Gilmar, que não é da primeira turma e não julgava o pai dele. Não? Então, não há dúvida. E aí, eu lamento, porque eu vi na nossa seara da imprensa a história da suspeição do Alexandre, né? Um artigo supostamente douto que eu li, dizendo que as cortes, mundo afora, aceitam que um juiz seja vítima e julgador ao mesmo tempo. Isso é de uma sandice tão absoluta e de uma ignorância tão solar. Né? A ignorância solar é aquela assim, bate a luz do sol e você fala, é ignorante. Né? Artigo 256 do Código de Processo Penal.
O réu não provoca. Se o réu tenta provocar a suspeição do juiz, causar a suspeição do juiz, esta jamais será admitida, e vale para suspeição e impedimento, que são coisas ligeiramente distintas, mas que resultam na mesma coisa, na não participação do juiz no processo, né? Ele deixa de ser juiz do processo. Se é o réu que provoca isso, então eu vou lá e ameaço o juiz para o juiz deixar o caso. O artigo 256 do Código de Processo Penal já se protege disso, né? E o parágrafo 2º do artigo 145 do Código de Processo Civil, né? Isso está na lei brasileira desde 1941. Ou então, veja você, Rafael, como ele ameaçou também o Procurador-Geral da República, você já imaginou o Gonê falando, não, eu não posso pedir, eu não posso concordar com a abertura da ação penal, porque, afinal de contas, ele me ameaçou, então eu sou suspeito. Eu, Ministério Público, me tornei suspeito. Então, uma boa forma de você ficar acima da lei e do alcance do sistema de justiça é você todo mundo, e todo mundo se torna suspeito. Mas isso quem acredita realmente nisso, com a devida vênia, é estúpido. Mas eu não creio, é tão insano que eu não acredito que alguém acredite nessa história. Porque ela é óbvia demais, ela é estupidamente óbvia, para que a pessoa diga, não, eu não acredito nisso, eu estou dando uma opinião aqui para agradar meu grupo ideológico, para sei lá o quê. Muito bem, então o Alexandre não poderia ser juiz, porque suspeito. O Zanin foi ameaçado, também não poderia. O Procurador-Geral da República não poderia. Bom, então vamos ameaçar geral, vamos ameaçar a galera toda. Faz sentido isso? Assim como o golpe, não. Os juízes não podem. O Alexandre não pode julgar as questões do golpe. Mas quem poderia, já que o golpe seria desferido contra o próprio Supremo? E a Carmen Lúcia apontou uma coisa que nós cansamos de apontar aqui. O Eduardo foi produzindo provas contra si mesmo, né? Bom, antes dela até tem o vídeo do Zanin aí, né, dizendo que ele ultrapassou os limites da manifestação política e da liberdade de expressão. Ora, não me diga, e também da imunidade parlamentar, né? Vamos colocar o Zanin. Não houve meramente aqui uma manifestação de uma opinião ou uma manifestação de um posicionamento político, mas sim, como eu disse, e foi reforçado pelo eminente relator, condutas que implicaram em clara ameaça a autoridades brasileiras e aos próprios cidadãos brasileiros com o objetivo de interferir nos atos de persecução penal voltados em especial contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E essa conduta, ela não só é ilegítima, mas ela é criminosa diante do que prevê o ordenamento jurídico brasileiro. Ele não deixou alternativa. Não deixou alternativa e, como destacou a ministra Carmen Lúcia, e eu destaquei também, escrevi a respeito, nunca ninguém produziu tantas provas contra si mesmo. Eu não sei o que... Quando eu digo assim, eu não sei o que ele esperava, eu sei o que ele esperava isso. Tanto é que ele já está na internet botando esparadrapo na boca, censurado, olha, estão tentando me calar e tal, e não sei o quê. Não, ninguém cala. Não, o Eduardo, ultimamente, falando, é verdadeiramente um poeta. Vai se tornando um poeta da democracia, porque ele deixa claro o que ele quer. E, obviamente, não é democracia. E ele está triunfando. Como assim, Reinaldo? Falo daqui a pouco. Mas vamos colocar a Carmen Lúcia aí, vamos lá. O réu, em numerosas ocasiões, que estão devidamente mostradas nos autos, manifestou, comprovou e deixou registrado
em imagens, em falas, que ele estava atuando no sentido de impedir aquele julgamento, de fazer pressão para que aquele julgamento, especialmente da Ação Penal 2668, não acontecesse, às vésperas e com a continuidade de que haveria consequências gravosas para os julgadores, numa sucessão de atos que comprovam um percurso criminoso do réu para coagir os julgadores. Está aí, é o chamado iter criminis, né? O caminho do crime, o caminho criminoso. E a mesma coisa falou Flávio Dino, né? Sobre a materialidade e autoria dos crimes. Fala, Flávio Dino, vai. Não tivemos impugnação quanto aos vídeos e, por isso mesmo, creio que a materialidade e a autoria são incontestes, assim como também se dá o silogismo ou juízo de subsunção em relação à moldura que tipifica a conduta e os fatos que foram trazidos ao juízo. De modo que, com a sobriedade, a convicção e a motivação que constituem elementos fundamentais da atividade jurisdicional, neste caso, não há dúvida quanto ao acerto do voto do eminente relator. Por isso, o acompanho, assim como também acompanho o ministro Zanin e a ministra Carmen, homenageando especialmente o ilustre relator Alexandre de Moraes por mais esse trabalho. Tá bom. Esses ministros não gostam de ninguém, porque não sei o quê, né? Mesmo o Alexandre tendo sido indicado pelo Michel Temer, mesmo a Carmen não fazendo parte do grupo do Zanin e do Dino, como dizem por aí, não acredito em nada. Então faça o seguinte, querido. Acredite, pois, nas partes pudendas que falam, também elas, e também as dele, de Eduardo Bolsonaro. Né? Isso que vocês vão ouvir agora é uma ameaça com chantagem ou não? Fala, Eduardo. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. Mas eu insisto, Alexandre deveria se declarar suspeito. E quem mais? Quiçá todo o tribunal? Mesmo quem nem era juiz da causa, porque não pertencia à turma? Fala, Eduardo. Gilmar Mendes está disposto a tudo? A sua esposa Guiomar está disposta a tudo? Será que o Zanin e o escritório do Zanin Advogados está disposto a tudo? Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, né, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira para pegar lá o monstrinho da Birmânia, ou se nós teremos autoridades racionais, ponderadas e responsáveis para evitar que a gente chegue a esse ponto. E pronto. E as coisas estão, a meu ver, mais do que evidenciadas, esclarecidas e tal. Ele soltou, eu mesmo comento aqui, Rafael, ele soltou uma nota ontem, todo indignado, e aí disse que tomei conhecimento, mais uma vez, pela imprensa, de que supostamente o STF teria formado maioria. Tomou conhecimento pela imprensa? Como tomou conhecimento pela imprensa? Sigo aguardando a notificação regular. Ele foi notificado. Até porque o domicílio dele era aqui, em tese. Mas foi tornada pública a intimação para se manifestar. Tanto é que a Defensoria Pública assumiu a causa porque ele não indicou advogado. Aí ele está falando que esse mesmo instrumento foi usado, no caso de outro acusado, está se referindo ao Paulo Figueiredo,
que foi feito por carta rogatória, mas porque o Paulo Figueiredo ele é domiciliado, de fato, nos Estados Unidos. Era a época. A diferença do Eduardo. Tanto o Eduardo acha que tem domicílio aqui, que ele está como suplente na chapa do Senado, Rafael. O que essa gente acha? Se o domicílio dele fosse os Estados Unidos, ele não poderia ser suplente. Se ele se coloca como suplente, vai ser retirado, nós já vamos falar disso, porque senão anula toda a chapa. Ele não poderia ser. O domicílio dele é aqui. Mas, de qualquer modo, a intimação dele foi tornada pública. Mas ele vai com firulinhas legais. Ai, não fui notificado. Foi notificado. E aí veio com a história de, mais uma vez, é vítima e juiz do mesmo caso. Bom, pelo menos ele admite que o Alexandre é vítima do caso, né? Que ele realmente, então, está fazendo o trabalho sujo lá. Só que, como eu demonstrei, como nós demonstramos, né, não só o Alexandre, todo o tribunal. E como nós dissemos aqui, a gente pretende aqui, Rafael, nós pretendemos assim, nós não podemos acabar com o inferno, Rafael. Mas quem leu a Divina Comédia sabe. Nós não podemos acabar com o inferno, mas nós podemos nos comportar como Virgílio de Dante no inferno. Pegamos o braço e levamos e mostramos. Olha, aqui está esse círculo do inferno, aqui está outro círculo do inferno. Então, nós podemos conduzir as pessoas pelo círculo do inferno com segurança, usando o arcabouço legal. Então, nós seremos, desde sempre, o Virgílio dos nossos Dantes, que com a gente caminha pelos círculos do inferno, mas também, como Dante, a gente sabe que o que aguarda todo mundo é o paraíso, e ainda no purgatório se vai ver a figura de Beatriz maravilhosa conduzindo para a salvação. Esses somos nós.